Eu sei que eu, Heitor Facini e o Felipe Haguerara, tudo bom, Felipe? Opa, tudo bom, Heitor? Eu sei que a gente tá meio sumido aqui do canal, a NBA parou por conta do coronavírus, agora tá pra voltar, logo também a gente vai ter episódios do Buzzer Beater pra falar um pouco sobre a NBA, quando vai voltar, coisas assim. Mas no momento a gente decidiu tocar um outro projeto que a gente tinha pensado faz um tempo, né? Não sei se vocês reparam, mas aqui no Buzzer Beater a gente sempre tenta falar do esporte além do esporte, né, Felipe? A própria concepção do buzzer beater, a gente sempre discutiu que o basquete, qualquer esporte, qualquer coisa que a gente abordasse, sempre foi muito além desse espectro, né? O esporte, a gente sempre entendeu o esporte como um fenômeno social. E exatamente, né? A gente já evitou muito, acabou sofrendo muitas críticas aqui no canal, né? Porque tem muita gente que não gosta dessa mistura de esporte, política, sociedade, cultura, tudo isso, né? Mas a gente entende que o esporte não é uma ilha no meio da sociedade, o esporte não é uma ilha no meio do mundo. O esporte faz parte de tudo, sociedade, política, cultura, economia, esporte, tudo isso é uma coisa só, sociedade. Tudo é política e tudo faz parte disso. Por isso a gente criou o nosso novo projeto, que é o Finta Política. O que é o Finta Política, Felipe? Isso como você estava comentando, Heitor, o esporte é algo indissociável de qualquer fenômeno político, cultural, social. Do momento em que a gente, tipo, você comentou das pessoas que não gostam que misturem, a partir do momento que a gente assume que o esporte não se mistura com essas coisas, a gente, inclusive, justifica e viabiliza argumentos para que certas atrocidades aconteçam nesse meio, de maneira descolada da sociedade. A gente já viu tantas vezes talvez aqui no Brasil a gente esteja muito mais forte, muito mais próximo do futebol, de ver as coisas absurdas que acontecem por lá. Mas o Finta Política, a gente criou para ir além disso, inclusive. Além do futebol, além do basquete, além de qualquer coisa que a gente tenha falado hoje. Política é um manifesto nosso. Eu acredito que pra gente cada vez mais usar com essa ideia de que esses dois eventos, na verdade, não são dois eventos, são partes de um só, que é o esporte como parte da sociedade como um todo e uma discussão política que jamais se descase dessa discussão dentro do esporte. Então, dentro do Finta Política, a gente vai utilizar a base do esporte para discutir fatos políticos da história mundial. Hoje a gente vai começar e vai mostrar para vocês, que são ouvintes do Buzzer Beater, o primeiro episódio. A partir das próximas semanas, você vai lá e procura no seu feed de podcast favorito, Finta Política, vai lá, segue e acompanha. Acompanha a gente também no Twitter, que a gente tem o @Finta Política, e a gente vai postar conteúdos nesses dois canais. Esses vão ser os principais lugares que a gente vai falar sobre esporte e política como um todo. O primeiro episódio, a gente resolveu trazer algo recente, a partir do discurso que eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode falar no momento. George Floyd, a morte de George Floyd, o posicionamento dos atletas e a posição dos atletas perante a sociedade como um todo. Posicionamento dos atletas perante o racismo como um todo. E é isso que você vai acompanhar agora. Esperamos que você goste, esperamos que você acompanhe a nossa nova empreitada dentro do Fita Política, que vai ter conteúdo muito bom. A gente pretende que seja semanal. A gente acha que vai ser semanal, na verdade. Então daqui a uma semana vai ter outro conteúdo lá. Beleza, né, Felipe? A gente tá nessa missão aí de disseminar essa nossa visão sobre e uma visão geral que a gente acredita ser certa sobre o esporte, né? Show de bola. Então vamos lá, vamos acompanhar o episódio. Dia 25 de maio de 2020, George Floyd, um norte-americano preto de 46 anos, foi brutalmente assassinado por asfixia por Derek Chauvin, então policial de Minneapolis. Segundo a versão da polícia, George Floyd estaria supostamente tentando trocar uma nota de $20 falsa. Por fim, Derek e outros dois policiais renderam George, que não ofereceu nenhuma resistência, se ajoelhando em cima dele. O Derek estava ajoelhando em cima do pescoço dele. Gritou inúmeras vezes: "Eu não consigo respirar. Por favor, para. Me ajuda. Eu preciso de um copo d'água." Depois disso, faleceu sendo covardemente assassinado por agentes armados do estado. Caso que aconteceu na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, viralizou amplamente nas redes sociais. Diversos jogadores, atletas e celebridades foram responsáveis por disseminar as informações massivamente. Deu inúmeros protestos antirracistas,
antifascistas e contra a violência policial em vários estados do país. Cartazes que levaram as palavras I can't breathe foram vistos em todos os cantos. Todo lugar eram entoados os dizeres: vidas negras importam. A gente viu diversos esportistas e atletas puxando manifestações. Stephen Jackson, ex-campeão da NBA, amigo de infância de George Floyd, foi uma das vozes que mais falaram. No episódio de estreia do Finta Política, vamos trazer o caso de George Floyd e entender como os atletas se posicionaram contra a violência policial e o racismo e como isso refletiu no Brasil. E o episódio começa agora. Olá, tudo bem? Eu sou o Heitor Fassini. Sou Felipe Haguerrara. Esse é o primeiro episódio de um projeto que a gente queria tocar faz muito tempo. Esse aqui é o Finta Política. O Finta Política, como a gente falou no episódio 0, que se você quiser assistir já tá no feed aqui, é um podcast para tratar sobre o esporte no viés que ele merece realmente ser tratado. Eu e o Felipe, a gente acredita desde sempre que esporte, política, cultura, sociedade, economia, enfim, tudo isso não é uma coisa inseparável, não é uma coisa indissociável. Tudo isso faz parte do mesmo espectro, que é a sociedade como um todo. Não tem como a gente analisar o esporte sem falar de política, sem falar de sociedade, porque é tudo parte da construção que a gente vive hoje, né, Felipe? Exatamente, Heitor. A gente jamais, em hipótese alguma, deve enxergar algo, um fenômeno cultural tão grande quanto o esporte e lógico que no Brasil a gente associa tanto ao futebol, mas eu acho que jamais desprenda essa noção de que o esporte é um fenômeno social e que em qualquer momento que a gente declare que as coisas que acontecem lá não sejam manifestações de hoje da sociedade, a gente está separando as coisas e achando que tudo acontece de uma maneira completamente dissociada, que não é o que acontece. Na verdade, o esporte tem reflexos reais na sociedade e, como a gente citou na escalada, no começo desse episódio, isso trata de coisas muito mais importantes, tanto que agora a gente está falando sobre racismo. A gente tem os exemplos dos Estados Unidos e a gente tem exemplos para se tratar hoje no Brasil. Exatamente. A gente está falando aqui do caso do George Floyd, um homem negro de 46 anos que supostamente teria falsificado uma nota de $20. Se por acaso ele tivesse feito isso, seria basicamente detido pouco tempo, viraria um caso para contar como uma piada para qualquer pessoa. Eu tinha visto um tweet quando comentava isso, que era um cara branco que falou que ia cometer a mesma coisa, foi detido por um tempo, contaram isso, ele conta isso como hoje como piada. Isso foi o caso da morte do George Floyd. Isso, basicamente, o que esse caso representa é que existe um preço muito raso hoje colocado em cima de uma vida negra. Os caras basicamente colocaram $20 sobre o preço de um... $20. Os policiais, eles renderam o George Floyd e o George Floyd não ofereceu nenhuma resistência e, mesmo assim, ele foi asfixiado até a morte, mesmo com pedidos de ajuda. No início, o caso ele era tratado como que o George Floyd tinha sido oferecido resistência e eles tentaram ajudar, ele acabou morrendo, mas depois um vídeo viralizou, estava contando exatamente o que estava acontecendo, né? E isso não é um caso isolado, né, Felipe? Isso é coisa que acontece recorrentemente nos Estados Unidos. Com certeza, Heitor. Não só nos Estados Unidos, né? São um exemplo crasso de como o racismo ocorre no mundo como um todo, no mundo ocidental como um todo. No Brasil não é diferente. Então, na verdade, a gente fala dos Estados Unidos porque a gente tem exemplos lá que acabam chegando à grande mídia. Então, a gente tem casos, inclusive, que são contados em filmes. Então, a gente tem casos recentes, de 2009 com Oscar Grant, que acabou virando um filme do Fruit Valley Station em 2013, com Michael B. Jordan, que outro cara que um artista, né, um ator que sempre foi bastante vocal e sempre presente nessa questão do racismo nos Estados Unidos. A gente teve mais à frente, um ano depois, o caso de 2010, Trayvon Martin, surgimento do próprio movimento Black Lives Matter, acabou decorrendo e, se manifestando hoje, né, como você
citou na própria escalada também, é algo que reviveu nesse período de pós-George Floyd, inclusive com marcas brasileiras se manifestando sobre isso. Em 2014, a gente teve o Eric Garner, vários atletas da NBA se manifestando sobre a questão o próprio Wake and Breathe, que a gente vê hoje, na verdade, já se manifesta desde aquele passado. A gente tem o Michael Brown, em Ferguson, no mesmo ano, 2014, que trouxe também em evidência, inclusive, o poder do protesto, né, das questões raciais dos Estados Unidos que se manifestam com tanta força. E mais para frente também a gente teve outros casos também, tipo, ainda nesse ano do Ahmaud Arbery. A gente, no Brasil mesmo, a gente cita casos emblemáticos, recentemente com o caso do menino Miguel, que acabou foi negligenciado pela patroa da mãe, que mandou a mãe, que era empregada, sair, falou que ia cuidar da criança, e aí deixou, como o menino estava inquieto, deixou ele pro lado de fora, e aí acabou caindo de um andar bem alto do prédio e falecendo. A gente teve o caso da menina Ágata, arrastada por um carro. A gente teve o caso do Evaldo Rosa, de tantos outros casos brasileiros, dos 80 tiros, isso daí é algo emblemático do Evaldo, e vários outros casos que a gente pode ficar listando incessantemente de racismo nos Estados Unidos, no Brasil, que é tão emblemático, que ainda que a gente fala dos Estados Unidos, e no Brasil a gente tem uma proporção da população negra no estado, no Brasil, muito maior, e que é abastada e sofre também muito preconceito. Então a gente tem casos muito emblemáticos em todo o Brasil. A gente pode citar até outros casos. Tem a Marielle, tem vários casos de vidas negras que foram perdidas por motivos pífios e motivos políticos para engendrar e continuar uma mesma noção de exclusão e manifestação de privilégios que hoje a gente vê manifestados em George Floyd e protestos no mundo todo, né? Graças ao protesto do George Floyd, a gente teve muitas celebridades e jogadores tomando posição e se protestando. A gente teve o exemplo do LeBron James, que logo em sequência da morte do George Floyd, de começar a viralizar o vídeo do George Floyd sendo enforcado pelo joelho do policial até a morte, postou uma fotomontagem com alusão ao Colin Kaepernick, que em 2016 foi basicamente escorraçado da Liga de Futebol Americano, a NFL, por conta de um protesto que ele fez contra a violência policial contra o povo negro, que ele se ajoelhava quando acontecia o hino nacional dos Estados Unidos, foi escorraçado da NFL por causa disso. Ele meio que mostrava na foto que era por isso que eles se revoltam, eles protestam nos Estados Unidos. A gente também teve o Stephen Curry, ho, ho! Donald Trump has got to go! Hey, hey! Jaylen Brown, Malcolm Brogdon. I got brothers, I got sisters, I got friends that are in the streets, that are out here, that haven't made it to this level, that are experiencing it, that are getting pulled over, just discrimination, day after day, dealing with the same bullshit. And this is systematic. This isn't something where we come and, we don't have to burn down our homes. We don't have to. We built this city. This is the most proudly black city in the world. In the world, man. So let's take some pride in that. Let's focus our energy. Let's enjoy this together. This is a moment. We have leverage right now. Kendrick Lamar, rapper, Jamie Foxx, ator, a Naomi Osaka, principal tenista do mundo da atualidade, Beyoncé. We need justice for George Floyd. We all witnessed his murder in broad daylight. We're broken and we're disgusted. We cannot normalize this pain. Rihanna, Oprah Winfrey e também muitas outras celebridades. O principal, eu acho que na minha opinião, é o do Stephen Jackson, que foi campeão da NBA pelo San Antonio Spurs, se eu não me engano, em 2004, 2003. Foi campeão pelo San Antonio Spurs. Ele era amigo pessoal de infância de George Floyd. Tem um protesto que ele disse com essas palavras. I'm here because they're not going to demean the character of George Floyd. That's right. My twin. Mm-hmm. A lot of times when police do things that they know that's wrong, the first thing they try to do is cover it up and bring up your background to make it seem like the bullshit that they did was worthy. When was murder ever worthy? Never.
But if it's a black man, it's approved. You can't tell me when that man had his knee on my brother's neck, taking his life away with his hand in his pocket, that smirk on his face didn't say I'm protected. That's right. That's what he said. Que ele estava se protestando porque ele estava lá, porque eles não iam humilhar o caráter de George Floyd, que era irmão dele. Muitas vezes, quando a polícia faz coisas que sabem que são erradas, a primeira coisa é tentar encobrir. Eles trazem o histórico da vítima, tentando fazer todo mundo acreditar que havia um motivo para matar aquela pessoa. Quando que assassinar vale a pena? Se é um homem preto, ele é aceito pela sociedade, assassinato é aceito pela sociedade. Você não consegue me convencer que quando aquele homem estava com o joelho no pescoço do meu irmão, tirando a vida dele, que aquele sorriso no rosto não dizia, eu tô protegido. Você não consegue me convencer que ele não sabia que ia se safar se assassinasse meu irmão. É isso que estava estampado na cara dele. Mas nós vamos fazer isso certo e a gente não vai parar. Eu não tenho mais lágrimas, honestamente. Eu chorei demais. Eu tô aqui por único motivo, a honra do meu irmão. Eu quero que vocês vejam porque essa dor é real. Palavras fortes, né, Felipe? Certeza, é uma manifestação do Stephen Jackson que bem emblemático e bem interessante, na verdade, né? Reflete um pouco de como que às vezes as pessoas têm que comentar de maneira revoltada coisas que são naturalizadas na sociedade, né? E isso, como a gente sempre fala, não se manifesta só lá nos Estados Unidos, se manifesta aqui. A gente vê várias revoltas, vários interesses de protesto e aí a gente mistura isso também com essa situação em que a gente às vezes não pode nem sair de casa por causa de um vírus, de um Covid-19, mas ainda assim você tem uma luta muito grande como essa para marcar e ir para frente e naturalmente que vozes como Stephen Jackson e todos esses outros nomes que você citou que se manifestaram são extremamente importantes e talvez até alguns desses nomes que representam algo interessante da fluidez dessas questões raciais nos Estados Unidos, nomes jovens, né? Jaylen Brown, Malcolm Brogdon, para pensar, o Kendrick Lamar também não é tão velho, o próprio Stephen Curry, para pensar, tá nos seus 30 e poucos aí, ele não é tão velho. Então, tipo, várias personagens se manifestando de uma maneira muito interessante e também outra coisa bem bizarra e até perturbadora é que, em teoria, o George Floyd e o Derek Chauvin, eles tinham uma realidade próxima, né? Que eles foram bouncers, seguranças no mesmo clube. É uma realidade próxima que a gente percebe que a cor da pele acaba separando. Exatamente. Porque se inverte a situação e é o George Floyd no lugar do Derek Chauvin e o Derek Chauvin no lugar do George Floyd, tenho certeza que o Derek Chauvin não estaria lá deitado no chão, sendo enforcado até a morte, né? Certeza, e por uma situação básica, simples, sabe? É o que a gente falou, lógico no começo, $20, cara, $20, uma nota falsa de $20. Nada faz sentido, sabe? E tem até um caso de um vídeo que no meio desses protestos acabou também se popularizando nas redes sociais que se não fosse trágico seria cômico, que é um policial, um agente do FBI, sendo revistado por um policial comum, Civil, né? Civil dos Estados Unidos, e ele fala, vocês não estão fazendo isso, vocês nem sabem quem eu sou, vocês nem viram quem eu sou, vocês estão confundindo eu com uma pessoa que eu não sou. E ele vai e apresenta, mostrando para ele, pro supervisor daquele policial, que ele, na verdade, era um agente do FBI. Isso mostra como que existe o mapeamento racial de que negro, por ser negro, é tomado como criminoso. Isso, e um próprio entendimento geral, de maneira racista, de que todo preto é igual a outro preto, sabe? Então, você faz a distinção pela cor da pele e você atribui também todas as características físicas de um ao outro. Exatamente. Então, teve outro caso também que acabou viralizando, que era de uma mulher que chamou o policial falando: vem aqui, acabaram de assaltar essa loja, vai lá resolver o que era. O policial sai correndo e algema uma mulher. Essa mulher era a dona da loja e a pessoa não estava denunciando ela. E a pessoa tenta alertar o policial e ele acaba não fazendo nada por um tempo, até depois que ele acaba soltando a pessoa da loja, a dona da loja. Não, e é justamente, na verdade, tipo, a gente tá falando de vídeos
gringos, sabe? De coisas gringas que acontecem, mas que são uma realidade aqui, né? A gente tem um histórico aqui no Brasil desse tipo de profiling que a gente sempre vê insistentemente as pessoas falando que não, na verdade, às vezes isso daqui é em relação inclusive quem tenta justificar que pelo lado que existe uma discriminação, mas ela é social e não racial. Isso daí é totalmente infundado, totalmente desnaturalizado, sabe? Porque justifica justamente toda a discriminação racial também, ela acarreta na social. Então, Bom, é isso que a gente vai tentar trazer na discussão desse podcast como um todo. Fala desses posicionamentos, né, Felipe? Isso, e naturalmente a gente também não poderia tomar esses espaços de fala, né? Isso é um passo bem importante também. Nesse podcast, Heitor, a gente vai trazer algumas participações também de alguns amigos, de alguns parceiros e referências, né? Professores que a gente teve em toda a nossa história dessa fundamentação da maneira que a gente enxerga no esporte, de personalidades negras, né? Para inclusive comentar e acrescentar coisas importantes na história. Um desses que a gente conversou é o Vitor Cachoeira, que é jornalista do Flamengo, e ele falou um pouco sobre essa questão do posicionamento dos atletas negros norte-americanos. Então, já fica esperto e ouve aí quem está acompanhando esse podcast. Nomes como o LeBron, que também sempre se posiciona, né? O LeBron nunca fica quieto diante desses casos de assassinato nos Estados Unidos, desse genocídio também, né? Que ocorre nos Estados Unidos e no mundo todo. O LeBron James sempre se posiciona e é super importante vindo dele, né? Numa figura como ele que alcança tantas pessoas, tem tanta visibilidade, muita gente olha como um espelho, né? É importante nomes como LeBron James, como o Mbappé, que também se posicionou, né? E sabe da importância do seu posicionamento, assim como o LeBron, né? O Mbappé, filho de pais africanos que foram refugiados para a França, né? Desde cedo ele adquiriu essa consciência racial. Até mesmo o Lewis Hamilton também, né? Que é um cara que também sempre se posiciona e é muito importante, né? O posicionamento dessas figuras, né? Muitos aí considerados como melhores da história na sua modalidade, como o Hamilton, que se posicionou e cobrou do meio em que ele trabalha, né, que é o automobilismo, e é totalmente formado por brancos, cobrou uma postura, né, dos atletas, porque a Fórmula 1 é um meio que é predominantemente branco, e além disso eles são brancos que não se posicionam em nada, né, em lutas assim. Então aquele posicionamento, aquele post do Hamilton é de uma importância que é imensurável na luta, né, e principalmente nesse caso do George Floyd, né, que gerou essa comoção aí mundial. Então, nesse posicionamento que ele cita do LeBron James, é uma foto que ele coloca a cena do George Floyd ao lado do Colin Kaepernick, que você mesmo citou já logo antes, dizendo que é por isso que eles protestam. Então, no caso de Hamilton, era uma postagem no Instagram que eles diziam: eu vejo que aqueles de vocês que ficam calados, alguns de vocês são as maiores estrelas e ainda ficam calados no meio da injustiça. Não há sinal de ninguém na minha indústria que, é claro, é o esporte dominado por brancos. Então, Hamilton também, com uma outra referência no esporte, traz essas visões aí, né? A gente também conversou com o Samir Melo para participar desse podcast. E aí, Heitor, Felipe? O Samir, ele é podcaster também no High Plus 5, que é um podcast sobre NBA. Eles também tinham um blog, eles fazendo traduções sobre a NBA. Ele também é editor de esportes no portal Metrópolis. Ele também lembrou um pouco de um caso do LeBron James, que mesmo com toda essa fama, toda essa pompa, toda essa conquista, ele ainda continua sendo negro e sofrendo o que os negros sofrem. Só porque você é esportista, você é famoso, não significa que você está livre, né, desses problemas, né, que a sociedade vive, né? O LeBron, por exemplo, quando ele estava disputando uma final contra o Warriors, ele falou, né, que o portão da casa dele amanheceu pintado com a palavra nigger, né? Que é usada historicamente aí como um xingamento muito pesado, né, como uma ofensa muito pesada contra o negro, né, e é o LeBron James, independentemente do seu status, né, o racismo ele não conhece limites, né, acontece tanto numa comunidade com brutalidade policial, como ofensas no meio de um jogo da NBA, né, o Russell Westbrook teve problemas aí com a torcida do Utah Jazz também.
como que a gente chegou a esse ponto. Porque eu te garanto, cara, ninguém quer estar na rua colocando a risco, colocando a integridade física em risco, né, de levar borrachada de policial, levar gás no rosto e tal. Ninguém quer isso, né, mas é necessário, sacou? Eu acho que é necessário, eu acho que nota de repúdio, a gente tá vendo que não funciona muito bem, né, que chegou num ponto em que esses protestos são necessários, cara, infelizmente. Quando a gente vê esses caras que são ricos, famosos, que têm aparentemente tudo, pedindo por justiça social, pedindo pelo fim do racismo, falando contra a brutalidade policial, isso, se você tem um mínimo assim de compaixão e boa vontade, boas intenções, você percebe, né, que é um problema, né, se isso chega até eles. E outra coisa, né, cara, infelizmente, talvez as ideias de uma Djamila Ribeiro, do Martin Luther King, não cheguem com tanta facilidade para um moleque que gosta de esporte, né? Mas se um LeBron posta sobre esses assuntos, posta sobre o Martin Luther King, o cara que já acompanha, sabe tudo da vida do LeBron James e vê o quanto ele posta sobre isso e tal, talvez chegue mais fácil para ele, talvez ele se interesse de ir atrás e se aprofundar mais no assunto. A visibilidade e não dar as costas para o passado, né? Eles entendem que são a referência e precisa abrir um leque de oportunidade para todas as pessoas que nasceram e cresceram nos lugares que eles vieram, né? Tanto é importante que a gente tem várias referências aqui, como Muhammad Ali, do boxe, nós temos o Colin Kaepernick, eu não sei falar o nome dele direito, que é do futebol americano, tem o Jesse Owens, tem o LeBron James. Aqui no Brasil nós temos a Rafaela Silva, do judô, nós temos o Diogo Silva, do taekwondo, temos o goleiro Aranha. Eles e tantos outros fazem um papel fundamental, que é de falar sobre política no ambiente dos esportes, que é um tabu, né? E principalmente quando levanta a bandeira para falar do racismo. Então é muito importante, sim, os atletas tomarem a frente e entender que é importante falar sobre a justiça social. Esse aqui que acabou de falar é o Wagner Silva. Ele é ex-jogador de basquete, ele cria um projeto chamado Basquete Cruzado no Rio de Janeiro. Ele insere pessoas no meio do esporte, insere socialmente pessoas no meio do esporte. Além da opinião dele sobre o porquê dos atletas se posicionarem importante, ele falou um pouco sobre a questão do Adam Silver e da NFL no geral. Cabe muito também aos dirigentes também entender a importância. Por exemplo, o comissário da NBA entende toda a importância dessa ação, né, do racismo, e que os atletas realmente precisam vestir a camisa, né? Tanto que tem alguns eventos da NBA como Black History Month, MLK, né, Day. Então é muito importante isso. Quanto tem o comissário da NFL que começaram a vetar o Colin Kaepernick, acho que é isso o nome dele, né? Que é um dos atletas que tem uma referência ao fica de joelho, né, perante o hino, e muitas pessoas não gostaram, achavam um insulto à bandeira. Felipe, você também acompanha a NBA, o que você acha do Adam Silver? Você acha que o posicionamento deles é válido? Principalmente se a gente lembra do ex-comissário da NBA, o David Stern. O que você acha do posicionamento do Adam Silver, diferença da NFL, essas coisas? Por um lado, por um sentido, a gente vê uma abertura maior do Adam Silver para discussão de questões sociais, de cunho mais aberto, político, no meio da NBA, do que nas épocas em que a gente via o David Stern como um referencial. Inclusive hoje, até hoje, muitos desses atletas falam que o David Stern é um cara que elevou o processo de profissionalismo da NBA a um nível global, que na verdade jamais foi possível sem todos esses atletas se colocando tanto fisicamente à frente quanto pessoalmente nas suas vidas públicas, como personalidades, como celebridades, e como personalidades políticas também. Ao longo de todo esse período, a gente sempre viu caras muito bem posicionados sobre diversas questões, e as manifestações mais claras a gente talvez viu depois que alguns atletas mais politizados entraram na NBA. O David Stern a gente conhece já desde aquela política de higienização da NBA, né? A gente
Ele quis tirar um tanto aquela imagem dos atletas que utilizavam roupas que remetiam à cultura hip hop, a culturas urbanas e principalmente a culturas negras, e trazer mais aquela imagem do atleta profissional que muitas vezes era tratada em alguns outros esportes. Talvez a própria NFL também tratasse desse jeito. A gente tem um outro agravante também em relação ao perfil, tanto de gestão da NBA quanto da própria NFL, que é o caso da NFL ter um histórico muito menor de personalidades e pessoas de gestão e treinadores negros. Aí eu já não sei nem te trazer a estatística, Heitor, mas eu acredito que seja mínima, se não nula. Principalmente até, era uma discussão até bem recente, até o fato de não ter pouquíssimos quarterbacks negros na NFL, que teoricamente era a posição da liga em que os caras julgavam ser necessário você ser um cara muito mais pensador, muito mais inteligente, e a questão mais conclusiva, racista desse processo ao longo de toda a formação dos atletas era que atletas negros corriam e os atletas brancos pensavam na estratégia, né? Então, isso é algo que se manifesta até hoje em certo nível e se manifestou muito mais até poucos anos atrás. Eu não consigo crer, eu acho que óbvio o Adam Silver tem algum mérito, mas eu acho que ele é mais um produto do tempo de que os atletas realmente colocaram a voz deles e fizeram ser ouvidos. Não é ele que deu ouvido para ouvir os atletas, eu acho que é mais nessa questão também, né, Felipe? Com certeza. A gente não pode colocar qualquer... Eu acho que a gente nunca deve colocar qualquer carga nesses caras do topo da gestão e inclusive de owners de clubes, essas coisas. A gente percebe que a maior parte das conquistas parte das pessoas que estão na evidência, e a gente tem eu acredito que uma geração talvez até de atletas desses esportes coletivos até mais politizada, né? Tanto na organização interna das ligas, você tem tipo a associação de atletas atuando muito forte lá na NBA, nos casos que a gente conhece, que a gente acompanha mais de perto, também ativamente politicamente na manifestação sobre diversos casos. E aí a gente fala tanto da NBA quanto como a gente já citou, de outros atletas de outros esportes, que até mais racistas, como a NFL, como Colin Kaepernick, que coloca à frente os interesses e a máxima do bem da sociedade, da progressão das discussões sobre política e racismo à frente do contrato milionário de um clube da NFL, né? Bom, para dar uma base mais teórica para isso, para saber como que os atletas acabam se posicionando de maneira mais incisiva, por que os atletas se posicionam de maneira mais incisiva, a gente conversou com outro velho conhecido nosso, que é o Juarez de Paulo Xavier. Foi professor nosso, é professor doutor do curso de jornalismo da Unesp Bauru, um dos melhores professores que a gente teve no curso de jornalismo de Bauru. Ele é doutor em comunicação e cultura pela USP, faz parte do Núcleo Negro, coordenador do Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão da Unesp. Também é coordenador do Núcleo de Estudos e Observação em Economia Criativa. Também é representante da Unesp do Conselho Municipal de Cultura na cidade de Bauru. Ele falou também como que a segregação racial dos Estados Unidos se formou e por que é mais fácil para eles se entenderem como negros. É a marca da discriminação racial, da segregação racial, muito forte nos Estados Unidos, que a rigor, desde a abolição em 1863, não foi superado. Levou-se mais de 100 anos para se adotar os direitos civis na década de 60. Então, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos é uma narrativa permanente de violência contra a população negra. Violência que se expressa na morte da violência policial, na segregação espacial, em moradias em condições vulneráveis, na massa de desemprego em função da crise que aquele país passa desde 2008 e das várias formas de segregação pronunciada pelo atual presidente da República naquele país, né? Então, isso fez com que a mídia fizesse uma cobertura muito intensa. Percebe no meio das estatísticas, né, Heitor, que a gente tem uma manifestação estrutural do racismo, né? A gente vê, por exemplo, segundo o Instituto Ethos, quanto maior o nível de cargo em uma empresa vai subindo, é menor a presença dos negros.
Por exemplo, em cargos de supervisão são 25%. Na gerência são 6%. No quadro executivo são 4%. No conselho administrativo também são 4%. Falando de violência, o Atlas da Violência apontam que os negros são mais vítimas de homicídio do que os brancos. Em 2017, o Atlas da Violência de 2019 apontou que 50 mil negros foram mortos contra 15 mil não negros. Isso evolui também para os feminicídios. 61% dos feminicídios que acontecem no Brasil são os assassinatos, os homicídios movidos a partir de questões de gênero, quando uma mulher é morta apenas por ser mulher. 61% dos feminicídios também acontecem com mulheres negras. Falando de educação, segundo Todos pela Educação, a taxa de alfabetismo de brancos é de 96,1%. De negros é menor, 91%. E, além desses dados, a gente também cita diretamente alguns casos de violência de polícia racial que a população preta no Brasil sofre, né? Mas por que os atletas brasileiros, eles não se posicionam da mesma forma? A gente viu o posicionamento acontecer nesses casos apenas depois de George Floyd nos Estados Unidos, e no Brasil a gente tem alguns casos bem mais emblemáticos, né? A gente tem casos bem famosos, tipo agora do menino Miguel, do João Pedro, a gente tem o caso da Marielle, bem emblemático, mas às vezes mais algumas pessoas puxam mais pelo lado político do que pela visão do que como o racismo se manifesta no Brasil. Então, teoricamente, como que hoje, né, a gente vê esse posicionamento acontecer apenas depois do George Floyd nos Estados Unidos? Porque, tipo assim, a gente morre todo dia, entendeu? O casos como o do João Pedro, do George, começaram a dar mais repercussão, volta e meia da repercussão, mas, cara, a gente teve um assassinato aí de 80 tiros, saca, no Rio de Janeiro. A gente teve a morte da menina Ágata, sabe? E muitos outros que morrem nas favelas, periferias aí pelo Brasil todo, saca? Então a gente precisa realmente se importar com a vida daquelas pessoas. Não pode ser só mais uma estatística, sabe? As pessoas precisam realmente se importar com aquela causa e ver que estão sim em posição de privilégio perante aquelas pessoas e que isso tá errado, saca? Para complementar essa questão, a gente também conversou com o Myron Rodrigues. Ele é jornalista e podcaster no Future FC, que também é uma das referências de podcast no Brasil sobre futebol. Ele falou um pouco sobre a visão que ele tem da forma como que o Brasil vê a população negra. E a sociedade brasileira, cara, ela não tá nem aí. A sociedade brasileira não tá nem aí. As pessoas brancas do Brasil não estão nem aí quando o negro morre. A gente pega, debate que as pessoas... que somos todos iguais, que é um país igualitário, mas não é. O mito da democracia racial no Brasil é uma mentira, ele falhou. A democracia racial no Brasil falhou. No momento que tu tem 51% de negros e nenhum deles podem falar, nenhum deles pode se posicionar, a gente não pode falar sobre cotas, cara, falhou. A gente falhou e a sociedade brasileira vai continuar falhando enquanto não cobrar sua dívida com as pessoas negras. Isso me incomoda, quando as pessoas ficam, mas não... Mano, tem dívida. A polícia mata mais negros, os negros estudam menos, os negros têm menos trabalho, os negros recebem menos. Por quê? Tem algum motivo aí. Esse motivo começou há 520 anos atrás. Então a gente precisa debater isso, a gente precisa ver que isso é perigoso, que isso acaba com o Brasil. E quanto mais negros a gente mata no Brasil, quanto mais a nossa adolescência e nossa infância a gente mata no Brasil, menos estudantes a gente vai ter no futuro, menos gente qualificada a gente vai ter no futuro, e o Brasil vai afundando, a gente vai ficar andando em círculo. No Brasil, as pessoas já naturalizaram com a violência que existe com o corpo preto da favela, né? Então eles acham super normal quando o polícia entra na casa onde está se divertindo com os primos, jogando videogame e toma um tiro. Eles acham super normal como quando uma mulher negra é arrastada pelo camburão da PM. Eles acham normal como uma menina de 8 anos que está dentro de uma Kombi, dentro da comunidade, toma um tiro nas costas de fuzil. Acham normal também quando um músico, dentro do carro de uma família, toma 81 tiros. Acham super normal. Esse último que você ouviu também é o próprio Wagner Silva, que a gente comentou mais acima, que é jogador de basquete, criador de um projeto, o Basquete Cruzado, que insere pessoas pelo meio pelo meio social do esporte, né? No Brasil, lamentavelmente, a tradição dos jogadores negros
Primeiro é negar sua negritude, né? Jogadores, artistas, cantores, negar sua negritude, associando-se muitas vezes ao discurso da branquitude, do supremacismo branco, né, nas suas ações e relações. É o caso, por exemplo, do Neymar, que tem feito isso periodicamente. Esse último que comentou é o professor Juarez, se você não lembra, e ele também falou um pouco pra gente sobre como o brasileiro negro se forma. Nós temos um problema seríssimo, que nós não conseguimos marcar isso como parte da violência racial. Parece uma violência esporádica, uma violência contra pobres, mas há uma tentativa e um esforço muito grande por parte do movimento negro no Brasil em caracterizar essas ações políticas como parte do genocídio do povo negro. O mapa do Atlas da Violência mostra assim, dados assustadores. Dados de 2017, divulgados em 2019, mostra que mais de 65 mil pessoas foram mortas no Brasil, mais de 65 mil homicídios. O perfil dessas pessoas, 71%, 70% são de jovens negros. Há um esforço, portanto, no movimento negro de mostrar que há no Brasil um processo brutal, violento de discriminação racial e que há um processo de genocídio da população negra. Qual é a grande dificuldade, na nossa opinião, nós que estamos fazendo esse debate político, pelo menos nos últimos 40 anos? É a dificuldade das pessoas se identificarem como negras. Era uma grande dificuldade que tem sido superada sistematicamente. Segundo os dados do IBGE, 54% da população negra hoje, brasileira hoje, se declara negra, são os pretos e pardos. Começa a haver uma identificação de uma anatomia específica de uma classe social do poder, que é a classe média, que é uma classe social de poder e de privilégios, que concentra renda, cultura e poder político. A identificação de 1% da sociedade brasileira, fundamentalmente branca, que são os bilionários. Então você começa a ter uma anatomia de uma população de privilégios, formada pela classe média alta e pelos milionários e bilionários, um colchão de classe média baixa, média, em torno aí de um bloco de 18%, e 80% da população sem recursos, pobres, trabalhadores, que sobrevivem do seu trabalho do dia a dia. Eu acho que é um processo longo, um processo árduo, mas um processo de construção. Né? Não se constrói uma consciência política da noite para o dia. Né? O Brasil nunca assumiu as suas políticas racistas, mesmo tendo um Estado estruturalmente racista e tendo ações institucionais. Mas a praga da violência do racismo científico do século XIX, a brutal segregação da população negra, com a substituição pelos imigrantes de 1870 a 1930, a violência que os negros sofreram sendo segregados na periferia, começou a revelar uma nova realidade negra no Brasil a partir dos anos 80. A ditadura civil-militar proibia que se levantava dados sobre relações étnicas raciais no censo. Na medida em que você vai enriquecendo, e o esporte tem criado essa possibilidade, hoje você tem um conjunto de milionários espalhados pelo mundo afora, dado ao esporte, jovens negros, é a primeira vez que você tem isso no mundo, um conjunto de milionários negros pelo mundo afora, é muito novo isso. Então no Brasil não é diferente, esses jovens saem da favela, saem de condições muito pobres, começam a ascender para uma condição de vida social melhor e vão embranquecendo, porque eles vão tendo acesso a espaços que antigamente eles não tinham. São pouquíssimos aqueles que assumem posições políticas importantes. É o caso, por exemplo, do Tinga, e isso de uma forma muito legal. O Roger tem feito isso também. Então você tem as excepcionalidades, porque faz parte dessa ideia da branquitude, do embranquecimento como um fator de respeitabilidade que esses jovens atletas negros milionários ainda têm. A despeito deles serem milionários, deles viverem num mundo paralelo ao mundo negro, deles viverem num mundo em que a branquitude tolera a presença desses negros, eles continuarão sendo, para o grande poder político desse país, negros. Eles são, na realidade, negros. Vivem como negros, morrem como negros e são classificados como negros. Né? O maior jogador da história do futebol mundial, Pelé, com as suas declarações lamentáveis, as suas declarações cada vez mais
próxima de um modelo branco, racista, segregador. O Pelé, ele não é visto como um ser humano, ele é visto como um bom jogador, um rico jogador negro. E é uma pena que, a despeito de sofrer todas essas violências, ele não consegue transitar para a questão crítica da compreensão do que é o racismo. Mas nós temos Vladimir, que é um exemplo extraordinário, militante político, antirracista, envolvidos na luta política contra o fascismo, contra a ditadura civil-militar. Então acho que a gente avança em direção a ter um quadro, talvez não tão perto dos Estados Unidos, mas avançamos para ter um quadro muito qualificado de jovens negros esportistas envolvidos na luta contra o racismo. Como acontece nos Estados Unidos, eu acho que a realidade vai mostrar para eles que de fato eles são negros, nasceram como negros, vivem como negros e morrerão como negros. Cara, eu tava lendo um livro que é muito bom, que é o livro do Gessé de Souza, que é A Elite do Atraso, que ele comenta basicamente isso, que a população negra no Brasil, a sociedade brasileira, na verdade, é formada com um pilar, que é a escravidão. Desde sempre a gente não superou a escravidão, a gente não teve inclusão social do negro a partir do momento que ele foi liberado da escravidão, a gente não passou desse processo, do fim da escravidão, para o processo de inclusão do negro na sociedade, né, Felipe? Com certeza, Heitor. E a gente tem um processo bem manifestado hoje no Brasil através a gente, particularmente, eu e você, a gente já morou e já viveu em alguns centros urbanos um pouco mais desenvolvidos em que a gente percebe o impacto da gentrificação também. E como a gente sempre fala, a questão da gentrificação e a questão da própria organização das cidades e da manifestação dos centros urbanos e dos centros sociais, dos centros econômicos, sempre que eles vão se desenvolvendo e se expandindo a partir de um certo meio, eles acabam expulsando as populações periféricas, né? E, naturalmente, as populações periféricas, desde essa herança da escravidão brasileira, é justamente abastar as populações negras. E isso abastar não é só pelo espaço, pela falta de direito à cidade, pela falta de direito ao espaço, mas também pela falta de direito à educação, pela falta de direito à saúde. Então, direitos básicos que, pela própria organização da sociedade, pela própria organização dos meios urbanos mais inflados populacionalmente, a gente acaba, também, cada vez mais empurrando eles para fora, né? Isso acontece com uma geração, e o processo que acontece acaba sendo meio que uma avalanche, né? Uma bola que começa pequena e vai aumentando. Porque se uma geração não consegue se formar e se firmar na sociedade como entre as elites da sociedade, acaba que a próxima geração vai acabar sendo cada vez mais difícil de alcançar esses lugares de poder, esses lugares de liderança. A gente tem aqui no Brasil, eu acho que são 9 gerações para uma família, para um membro de uma família acabar pulando de uma classe social e ascender socialmente. Isso é visto hoje, porque uma pessoa que não tem as mesmas possibilidades de estudar acaba tendo que trabalhar mais cedo, e não vai ter possibilidade de estudar, não vai conseguir uma educação superior, e a gente sabe que a educação superior, a educação melhor, acaba conseguindo melhores empregos, melhores salários, melhores condições de vida, e isso vai acabar se perpetuando, porque o filho dele vai ter que parar de estudar mais cedo, para que no futuro o filho dele acabe tendo que sustentar a família dele, não consegue melhores empregos, não consegue melhores situação de vida. Isso acaba virando como uma grande bola de neve. E do outro lado, se uma pessoa não vê negros em posição de poder, acaba que ele não se acostuma com a visão do negro nesse lugar, acaba perpetuando o racismo, primeiro que o negro não se vê naquele lugar e acha que ele não é o lugar dele, porque ele não vê pessoas o representando lá. Por isso que a gente fala bastante da cultura, que é importante sempre ter personagens negros sendo representativos, tanto em séries, quanto em filmes, quanto em livros, quanto na música. É sempre importante ver essa representatividade acontecendo, mas também em cargos importantes. Por isso que, apesar de todos os problemas, foi importante ter um Barack Obama no poder, e também acabou influenciando muito essa geração a se manifestar politicamente. Então todo esse caldo acaba sendo importante. A educação que a gente fala é muito importante.
esporte no Brasil é tratado separado da educação. O Wagner falou um pouco sobre isso. O esporte está no clube, um modelo muito errado aqui no Brasil. Acredito que o esporte deveria estar na escola e isso ia facilitar com a massificação dos esportes no Brasil, ia ter mais gente praticando esporte. Mas, porém, eu acredito que depois disso tudo, né, dessa morte do George Floyd e da pandemia, a gente vai colher bastante coisas boas, né? A galera se posicionar politicamente é muito importante, ainda mais no país que nós vivemos, onde a desigualdade é absurda. A gente precisa ter espelho, as crianças de comunidade precisam ter espelho. Esses atletas são as pessoas que podem fazer essas crianças se inspirar, né? Não só no ambiente esportivo, mas também no ambiente politizado, né? Político, no nosso ambiente político. Eu parto do princípio que ninguém é obrigado a fazer nada, né? Você é obrigado a viver sua vida e como você achar melhor. Isso não significa que eu não possa lamentar o grande desperdício que é um atleta não se posicionar em questões que afetem o seu povo. Por dois motivos. Primeiro, cara, porque esses caras, eles têm um alcance enorme, né? Eles são os maiores influencers do mundo, os atletas que a gente tem. Você vê aí o Neymar, né? Milhões de seguidores e tal, e é uma presença constante no papo, ele é uma inspiração para jovens. Então você vai usar esse seu poder apenas para ficar postando o look do dia? Eu acho muito triste, cara. E segundo, eu lamento muito porque esses caras vieram de comunidades carentes, né, em sua maioria, né? Então eles poderiam ser George Floyd, eles poderiam ser João Pedro e por circunstâncias da vida eles saíram da comunidade e que bom, né, que fizeram sucesso e tal. Essa falta de consciência social, esse esquecimento de onde eles vieram é lamentável. Samir, ele lembrou de um livro muito importante que pode se conectar muito bem com essa noção. Eu li esses dias uma reportagem da Folha de São Paulo que eu acho que joga uma luz nessa questão. Essa reportagem ela fala do livro A Deseducação do Negro, do Carter Woodson, e ele fala uma coisa do negro americano, mas eu acho que serve para o negro aqui no Brasil também. Fala, né, que o negro ele foi retirado de sua terra mãe, foi retirado da África, né, foi criado longe, se desenvolveu longe, né, da matriz, vamos dizer assim. Por causa disso, ele se tornou alienado à sua própria cultura, alienado à sua própria força interior e tal, alienado às suas próprias as coisas da sua terra, né, cara? E aqui no Brasil, além disso, né, por a gente não estudar cultura negra, religiões negras e tal, a gente se torna ainda mais afastado disso, né? Então, no Brasil, a gente tem esse negócio, né, do moreninho, do pardo, né? A gente não se identifica como negro, como negro americano, que eu acho que está no estágio mais avançado desse estudo, né, de recuperar a sua identidade que a gente, né? Então tem essas coisas, cara. Eu acho que é por isso que quando acontece aqui no Brasil uma parada dessa, né, do João Pedro, a gente não se une como povo para lutar contra isso, porque a gente não se identifica quanto povo negro, né, cara? E aí você coloca também a deficiência da nossa academia, né? Como eu já falei, a gente não estuda a nossa história e tal, a gente não estuda aprofundadamente a escravidão. Aí tem o elitismo também do Brasil e tal, né, que faz a gente achar que João Pedro é uma coisa que está muito alheia a gente, né? A gente tem aí vários preconceitos, né? Ah, por que não estava na escola? Coisa boa não devia estar fazendo, né? Coisa que a gente escuta falar quando acontece uma coisa dessa, né? E não se identifica e não se une. Então eu acho que é um pouco por aí também. É uma união desse negócio da gente estar desassociado da nossa história com as deficiências do nosso ensino, né? Que a gente não recupera, né? A gente não se reconecta com nossas origens. A deseducação do povo negro, para quem não sabe, como o Samir comentou, e fala um pouco sobre que a diáspora do povo negro que veio da África acabou afastando cada vez mais e alienando cada vez mais o povo negro da sua cultura, das suas origens, de entender qual que é a formação étnica, racial que ele tem e de todos os seus referenciais. E isso faz com que cada vez mais o negro não se entenda como negro e acaba não tentando tomar o lugar de destaque dele na sociedade. E isso é algo que a gente coloca no espectro do Brasil, Heitor, a gente consegue até navegar bem longe sobre isso. Eu vi recentemente uma série documental do
Drauzio Varela, em que justamente ele vai atrás de povos nativos brasileiros, em que foram educados sobre a língua portuguesa e a cultura ocidental europeia pelo Salesiano, que se engendrou e se cortou lá pelo Amazonas e pela região norte, e tipo, eles mesmos se manifestam a partir do momento, ele trouxe uma maneira da gente se comunicar com o resto das pessoas, mas ele também tirou um pouco da nossa cultura, né? Por isso que o Samir também acha que é importante que essa representatividade aconteça e que isso seja falado, talvez um pouco longe da academia, mas que o negro seja inserido no debate cada vez mais. Que o ensino aqui no Brasil, ele não está preocupado em quebrar estruturas, né? Ele está preocupado em reforçar, eu acho que estruturas e a visão do establishment, né? Eu acho que a questão da escravidão, do negro e tal, no Brasil, ela é ensinada de uma forma muito superficial. Então, eu acho que não vai ser por aí, velho. Eu acho que vai ser no boca a boca, assim, vai ser informal, vai ser rede social, vai ser internet, vai ser essa troca de conhecimento que vai colocar essas ideias na cabeça das pessoas, né? Eu acho que se tem um lado positivo de toda essa tensão racial, esses protestos que tem acontecido, é a discussão, é o debate, é a troca de informação que você tá vendo na internet, né? Tá sendo uma verdadeira primavera preta, né, cara? Você vê aí as pessoas compartilhando perfis de influencers, perfis de coletivos negros, de empreendedorismo negro, sacou? Como nunca antes a gente havia visto. Então eu acho que quanto mais representatividade a gente tiver em relação a esse assunto, quanto mais a gente jogar essa ideia e normalizar, né, é um absurdo eu ter que falar isso, quanto mais a gente normalizar a presença do preto entre a gente em suas diversas formas, em seus diversos afetos, em suas diversas profissões, mais a gente vai quebrando barreiras, cara. Uma das coisas que esses protestos antirracistas, por conta da morte do George Floyd, acabaram incitando no resto do mundo, principalmente falando aqui do Brasil, que é a nossa realidade, foi os protestos antifascistas. A gente teve, acho que durante uns 2 ou 3 fins de semana seguidos, protestos antifascistas acontecendo. Eu acho que o primeiro que a gente teve foi um embate muito grande, que foi no meio da efervescência por causa do posicionamento, por causa dessa morte do George Floyd, que aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo. Foi puxado inicialmente pela Gaviões da Fiel, depois outras torcidas vieram em conjunto com isso, principalmente se posicionando contra o governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro que basicamente tinha se colocado como inimigo disso, inimigo de todos os antifascistas, inimigo contra todos os antirracistas, e ele foi o principal afetado por isso. A gente vê uma manifestação, e aí é o que a gente comenta desde o começo, né? Uma manifestação histórica através do esporte, e aí a gente também vê própria manifestação também importante de alguns, a gente cita, o Brasil cita o futebol como algo tão importante, e dentro desse aspecto também a importância de você ter torcidas e clubes que se manifestem ativamente, tão explicitamente sobre essas questões. Então não só a gente tem toda uma opinião que trata sobre a questão do próprio ser antirracista, ser antifascista, né, e toda a questão contrária. E aí a gente traz também todo esse espectro de que você acabou de falar, a própria liderança da Gaviões da Fiel é um histórico, é uma questão manifestada da história do próprio clube, que hoje chega às ruas também, novamente, e se manifesta tão drasticamente dentro da sociedade, como algo que consegue penetrar pelo lado do esporte, partindo do lado do esporte, nas raízes políticas da sociedade, das importantes. E aí a gente, logicamente, tem outra personagem também para falar sobre isso, que é o próprio Juarez, né? Sobre a questão das torcidas e a participação deles. Então você tem um processo que ainda é relativamente pequeno, se a gente for pensar na magnitude das torcidas organizadas no Brasil, mas ele é consistente, ele é importante. E devemos considerar que essas torcidas têm grandes números de associados. Gaviões chegou a ter, não sei ainda, mas tinha uma época que o Gaviões tinha mais de 50 mil associados.
as outras torcidas também que estão se posicionando numa ação política antifascista, também são grandes torcidas. Então eu tendo a acreditar que essas torcidas começam um movimento muito importante no Brasil, né, que começam da crítica ao fascismo. O fascismo, a prática do fascismo é o racismo, o patriarcado e o segregacionismo. Então isso inevitavelmente levará, na minha opinião, a uma perspectiva política mais abrangente sobre a questão do fascismo, à mobilização política e inevitavelmente, ao debate sobre a questão das relações étnico-raciais. Pegar uma questão histórica, Che Guevara e Malcolm X eram amigos, então eles andam lado a lado. Você não lembra, é o Myron Rodrigues, que faz parte do Fute UFC. Eu acho que a gente tem medo no Brasil de se posicionar contra o que está acontecendo. E para se posicionar contra o que está acontecendo, e o que está acontecendo é um governo autoritarista que flerta com o neonazismo, flerta com o integralismo brasileiro, a gente precisa ser antifascista e ponto. O Brasil... Não, mano, a gente tem que se posicionar antifascismo. Antes a gente via que o fascismo estava na esquina, mas a gente tinha problemas de dizer isso porque os caras ficavam não, nem tudo é fascismo. E bom, agora o fascismo está empurrando a nossa porta, a gente precisa se posicionar. Então, não esvazia nenhuma uma luta sobrepõe a outra, as duas andam mano a mano. Bom, não tem como falar de antifascismo se a pessoa não entende do antirracismo, né? Mas é impossível. O antifascismo já prega isso e a pessoa precisa entender. O que acontece é que as pessoas têm preguiça de estudar e têm as opiniões fundamentadas em corrente de zap, né? É o que a gente fala aqui. A gente precisa se aprofundar, a gente não pode ficar esperando uma mensagem de WhatsApp com um texto reduzido, com várias fake news dentro, né? Mas eu acho que essas lutas, elas são importantes delas coexistirem, né, Felipe? Porque normalmente elas somam, mas a gente tem que entender que, por muitas vezes, essas lutas, elas são roubadas do protagonismo por outras coisas que elas não estão falando naquele momento, né? E é importante não acontecer esse roubo de protagonismo da população negra de novo. Que a maioria das pessoas que são antifascistas são antirracistas, sim, não estou discordando disso. Só que a luta antirracista, cara, que foi o que, assim, impulsionou muito essas manifestações aí do caso do George e tudo mais, é pela vida das pessoas pretas hoje em dia, saca? Se você esqueceu também, esse é o Vitor Cachoeiro, jornalista do Flamengo. Então, tipo, cara, não tenta tirar esse protagonismo, saca? Todo mundo sabe que é muito importante essa luta antifascista. A gente sabe que é extremamente necessário nesse momento, saca? Mas a gente não pode pegar a questão racial e botar como pano de fundo, entende? Então eu acho que é importante a gente poder se manifestar contra o racismo, dar essa importância, essa voz que a gente está precisando há muitos anos, está lutando para tentar combater o racismo e o do fascismo também, mas não precisa juntar essas duas coisas tirando um pouco do protagonismo que a luta racial atingiu, sabe? A gente já tá cansado de morrer, entende? E no final acaba sendo nós por nós, entendeu? Porque quem morre é a gente, independente de todo mundo se comover, quem morre é quem tem a pele preta, saca? E o próprio, toda essa questão de roubo de protagonismo e tirar uma parte da luta também. A gente tem uma fala importante do Samir agora, inclusive, sobre esse quesito, que é de justamente a gente e a sociedade, todo esse posicionamento político também não implodir essa questão, então, de questionar. E o movimento Panteras Negras foi tão forte naquele momento, tão importante, e ele basicamente foi implodido de pessoas que questionaram aquele movimento tão importante. Eu li um livro sobre toda a história dos Panteras Negras, né, do começo ao fim. Esse livro fala que um dos motivos pelo qual os Panteras Negras acabaram foi porque teve muita... Ele acabou meio que de dentro para fora, né? Teve muita corrupção dentro dos Panteras Negras, teve muito machismo, teve muito autoritarismo dentro dos Panteras Negras. O que são coisas que ninguém quer que aconteça, mas isso vai tirar o marco histórico do que os Panteras Negras lutaram. Isso vai tirar a importância histórica, né, do movimento pelas liberdades civis, pelo movimento de libertação negro nos Estados Unidos, que os Panteras Negras lutaram
durante todo o tempo de existência? Claro que não. Esses são movimentos que são feitos por indivíduos, e as pessoas, elas são imperfeitas, elas são contraditórias. Então, quando a gente tem pessoas, às vezes não muito bem intencionadas e tal, e às vezes bem intencionadas, mas que cometem erros, isso vai acontecer, cara. Eu acho que esse caso de George Floyd é muito estranho falar em futurismo, fazer análise futura do que é algo que não aconteceu, mas talvez a gente esteja visualizando algo histórico, né, Felipe? Com certeza, Heitor. A gente tem também uma mistura emblemática de momentos, né, em que as pessoas, ao mesmo tempo que são estimuladas a preservar a sua saúde, tipo, em questão em toda a decorrência do Covid-19, elas também entendem a validade e toda a discussão necessária que se disseminou acerca desse fato, que é a própria luta contra o racismo, contra um fato político e contra um fato histórico tão perverso da sociedade, né? Então, a gente tem algum problema muito forte, né? Porque não é algo que aconteceu da noite pro dia. São acúmulos de violência sofrida, ano após ano, geração após geração. E a gente teve dentro da internet, a internet proporcionou muitas coisas ruins, por incrível que pareça, mas uma das coisas boas é essa conexão de informações. Porque o racismo não é uma coisa exclusiva de qualquer lugar do mundo. Ele é algo que conecta a população preta como um todo, a população negra como um todo. E, de certa forma, acabou gerando essa comoção geral, essa luta. A partir do momento que a informação chega, o conhecimento chega, a revolta acaba vendo, porque as pessoas entendem o que está acontecendo, né? Com certeza, e que explicita toda a história, o fundamento da construção da sociedade ocidental, né? Com base na exploração, no afastamento de populações e criações de periferização dessas dos públicos e das raças para, inclusive, tipo, a gente cita isso de uma maneira ampla e a gente pensa, na verdade, até em momentos mais bizarros da história em que realmente se buscava uma higienização da população ocidental para não cair nos riscos dos povos que foram trazidos forçadamente de suas terras para trabalhar forçadamente aqui, para que eles não se misturassem na sociedade, né? E isso não só em questão de mistura de povos, em questão de cultural também, tipo, isso existiu bastante. Eu acho que a gente teve aulas bem emblemáticas durante a universidade, né, Heitor, de tanto de apropriação dos espaços quanto a apropriação da própria cultura, né? Exatamente. E a partir do momento que isso é sendo tomado sistematicamente ano após ano, posicionamentos pacíficos, por assim dizer, porque inventaram que Martin Luther King era pacífico de certa forma, mas não era. Mas posicionamentos pacíficos não funcionam, a rebelião, a revolta acontece, né? É isso que é importante. Se lidar, porque isso era carta marcada. Não importava o quanto fosse demorar, isso ia acontecer. Qualquer manifestação contrária a tal tipo de rebelião é, na verdade, manifestada pelo medo contra a perda da hegemonia, né? Exatamente. Porque aquilo, o que não acontece, não adianta negociar para conseguir isso, porque quem está em posição de privilégio normalmente não quer perder esse privilégio. É isso que acontecia. As pessoas têm que tomar esse lugar. Então, por isso que acontece isso. Bom, a gente tem uma fala do Juarez que ilustra muito bem isso. Não sei se vamos levar mais 40 anos, mas inevitavelmente, dada a situação de apartheid social que nós vivemos no Brasil, inevitavelmente a população negra tende também a dar um basta a essa violência, como está fazendo agora a população negra nos Estados Unidos. Eu acho que, de forma geral, a população negra no mundo está chegando no limite das suas forças e do cansaço
de ter que provar todos os dias a sua condição humana. A tendência, na minha opinião, essas ações políticas da população negra se tornarem mais permanentes. Da população negra, onde há grande presença negra, nos Estados Unidos são 12%, no Brasil nós estamos falando de 54%, e também das populações não brancas, que são perseguidas, humilhadas, segregadas, violentadas pelo mundo afora, como, por exemplo, as populações nativas na América Latina, na Oceania, na África e em outras partes do mundo. Eu tendo a acreditar que nós estamos passando por um novo momento em que essas populações tenderão a não mais aceitar a violência como tem sido praticada pelo esse novo bloco político do poder que tenta implementar um projeto neoliberal que torna as pessoas pobres, negras, mulheres, pessoas que vivem em agregados e segregadas, populações nativas e indígenas, tenta torná-las uma população descartável. Se ilustra muito bem que a gente queria falar sobre o caso de George Floyd, posicionamento dos atletas, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. E esse foi o primeiro episódio do Finta Política. Esperamos que a galera tenha gostado, né? Eu acho que deu para passar muito bem a ideia que a gente queria, né, Felipe? Com certeza. E a gente sabe que às vezes a gente poderia fazer uma série de 100 episódios sobre essas questões, porque a gente consegue... É algo tão emblemático e permanente na sociedade que se a gente percorresse todas as semanas do ano, a gente teria casos para comentar sobre racismo no Brasil e inclusive a própria relação com o esporte. Mas a gente tem agora também um grande, bom exemplo e é talvez uma das primeiras manifestações midiáticas de ampla comoção sobre a questão racial e sobre questões políticas manifestadas no esporte de maneira tão ampla num grande mercado que é os Estados Unidos e que se espalhou por todo mundo, que o Juarez comenta agora, né? Juarez, nosso grande professor da Unesp aí, sobre Muhammad Ali. Um exemplo importante, para a minha opinião, é o Muhammad Ali. Ele tinha tudo para ser um lutador sem os problemas que ele teve que enfrentar. Né? Ele passa por um processo extraordinário de consciência política. Ele viu como é que ele foi tratado na Olimpíada em Roma, ele viu quando ele voltou, ele teve a percepção de que os Estados Unidos estavam usando a guerra do Vietnã para mandar lá jovens negros, fundamentalmente jovens negros e jovens que estavam envolvidos nos movimentos hippie dos Estados Unidos, né? Mandaram esses jovens para morrerem no Vietnã. Ele saca isso, ele entende isso, ele começa a se envolver com o debate político, conhece a nação do Islã, íntimo de Malcolm X, entende aquela situação, percebe que aqueles soldados do Vietnã não eram inimigos dele. Tem uma fala dele muito legal, que ele fala: por que é que eu vou sair dos Estados Unidos para matar pessoas que não são brancas, em nome de pessoas brancas que me discriminam nesse país? Então ele saca isso, né? Faz o enfrentamento, é campeão mundial, perde o título, fica muito tempo sem lutar, sofre por isso, tem um impacto econômico brutal, né? Ele passa a ter dificuldades brutais, mas manteve sua posição, né? Volta a ser campeão mundial, se afirma como um grande defensor dos direitos civis dos negros e virou um ícone. Né? A importância disso foi fundamental. Eu tendo a crer que muitos dos jogadores que passaram a se posicionar politicamente contra o racismo, como LeBron James agora nos Estados Unidos de uma forma muito forte, né, são descendentes espirituais como esportistas do Muhammad Ali. Ele criou uma consciência política, criou uma consciência da importância da participação política do esportista, ele rompeu essa suposta neutralidade axiológica do esportista, ele tomou posição, ele teve coragem, ele criou uma coisa nova, diferente, ele é uma baita referência, né, para os negros esportistas e fora do esporte. E é importante, Felipe, que o Juarez puxou Muhammad Ali, porque qual que é o tema dos nossos próximos episódios, né, Felipe? Nos próximos episódios, a gente preparou uma série especial, talvez sobre o grande, talvez
acho que a gente concorda dele sobre ser o maior esportista aí de todos os tempos, por toda a significância total dele, né? Exatamente. A gente tem, a partir da semana que vem, uma série de 3 episódios contando sobre o relacionamento do Muhammad Ali com a guerra no Vietnã e como ele foi essencial por causa disso. No primeiro episódio a gente fala do pré-Muhammad Ali, depois a gente fala do Muhammad Ali como um todo, dando panorama da carreira dele pré-Vietnã, e depois a guerra do Vietnã e o relacionamento do Muhammad Ali com a guerra no Vietnã em si. A pessoa não perde por esperar, né, Felipe? Opa, prepara que daqui pra frente é só paulada. Exatamente. Bom, a gente espera que vocês acompanhem a série a partir da semana que vem, que continue acompanhando Fita Política. Mande sugestões, dúvidas, críticas, elogios pra gente no Twitter, no @FintaPolítica, também no nosso e-mail, fintapolitica@gmail.com, que a gente tá querendo muito saber a sua opinião. Esse foi o nosso primeiro episódio. Eu sou o Heitor Facini. Eu sou o Felipe Haguerrara. Semana que vem a gente se vê de novo. Falou, valeu, nós, tamo junto. We here standing together. I need everybody to stand with us. If you're not with us, you're against us.